Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna da CDD, trabalho aqui na comunicação. A gente está na campanha do Outubro Rosa, pelo câncer de mama, e a gente está conversando hoje com uma pessoa muito especial para a gente, que é da equipe da CDD, que é a Rebeca, nossa Beca, que ela trabalha com a gente nos projetos, então muita coisa bacana que vocês veem aí é resultado do trabalho da Rebeca, e a Rebeca passou pela experiência do câncer de mama e vai conversar um pouquinho com a gente, né, Rebeca? É isso aí, Bruna. Obrigada pela introdução. Hoje eu estou com 36 anos, eu fui diagnosticada com 34 e esse diagnóstico foi no exame de rotina. Eu fazia apenas ultrassom todos os anos das mamas e nesse ultrassom a médica localizou alguma coisa e pediu uma mamografia. E naquele mesmo dia eu fiz, foi difícil esse pedido, eu nunca tinha feito. E eu tenho um histórico familiar e a minha avó. Já tinha na família. Sim, por isso eu fazia esse controle anual. Uhum. E fiz a mamografia, fiz a biópsia e o resultado foi que era um câncer. Ele estava em uma fase inicial, inclusive eu não conseguia apalpar. No autoexame, não era possível localizá-lo. Então, eu sempre falo, quando eu resolvi falar do meu câncer, para as minhas amigas, as pessoas mais próximas, eu falava justamente isso, não pensem só no autoexame. Procurem sim o médico, façam os exames necessários, porque ninguém quer encontrar um câncer, mas que bom que eu encontrei, ele tinha 1 centímetro, eu não precisei retirar a minha mama, então isso fez toda a diferença no meu tratamento, e é por isso que eu tô aqui hoje, porque os médicos falam que talvez demorasse alguns anos para que eu pudesse perceber, e isso poderia mudar todo, aliás, teria mudado com certeza o tratamento, eu teria feito mais quimioterapias, teria feito, não sei o que poderia ter acontecido, e que bom que eu achei. E não foi fácil descobrir esse câncer, foi muito difícil, é muito difícil receber esse diagnóstico, mas desistir nunca foi uma opção. Que bom, né, Rebeca? E essa questão do autoexame, né? Muita gente deixa para ir no médico quando já está palpando alguma coisa. A importância de ter essa prevenção, né? No fim, tu fazia essa prevenção por conta do histórico familiar? Como é que funcionava? Eu tinha, por conta desse histórico, os médicos ficam, não sei se é mais atento à palavra, não sei, mas é um cuidado que eu fazia anualmente. Então, e quando você vai fazer um ultrassom de rotina, perguntam, né, se você tem esse histórico familiar. Eu acredito que isso mude muito a percepção do médico, mas independente se se a mulher ou o homem, porque o homem também pode ter câncer de mama, se você tem esse histórico familiar, cuide-se. É isso que eu falo para as pessoas. Não esperem, porque se depois, quando você começa a perceber algum sintoma diferente, algo no seu seio, tal, então pode estar muito avançado. E eu brinco, porque um dia antes da minha cirurgia de retirada do tumor, eu estava na academia fazendo aula de spinning, eu estava excelente, sem sintoma nenhum, porque as pessoas perguntam, você teve febre? Você teve mancha? Você teve indisposição? Nada. Eu estava excelente, com muita saúde, é até irônico falar que eu estava com muita saúde. E eu estava mesmo, eu estava com câncer, mas o meu corpo não mostrava nada. E eu continuei, mesmo com o diagnóstico foi difícil, eu continuei me cuidando. Acho que foi muito importante eu estar bem, estar com saúde para encarar esse tratamento. Fez toda a diferença também. Eu acho que por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde, sem pensar, não, eu não tenho nada, não preciso me cuidar. Pelo contrário, cuide-se para que, se você tiver algum dia, como que você vai encarar esse tratamento? Com saúde, né? Então, fez uma resposta para o tratamento muito, muito boa. E como é que foi o tratamento? Assim, claro, no primeiro momento, um choque, né? Tipo, porque a gente sabe que é um tratamento que pode ser muito complicado, pode ser doloroso, que afeta a autoestima. Como é que foi para ti? E como é que foi essa decisão com os teus médicos, assim, do tratamento?
Então, claro, que receber o diagnóstico foi muito difícil, aquela sensação de que, puxa, e agora eu vou morrer? Eu tinha 34 anos, eu achei sim que eu ia morrer, mesmo com informação, mesmo com acesso, com leitura, pude conversar com o meu médico, mas receber o diagnóstico não é fácil. E com o passar do tempo, você assimila tudo e percebe que tem um tratamento para isso e pode ter uma cura. E eu estava buscando essa cura. O meu tratamento foi, em primeiro lugar, eu fiz uma cirurgia de retirada do câncer. Eu não precisei retirar a minha mama, foi a mama direita. Após a retirada do câncer, eu fiz 4 sessões de quimioterapias. Eu fiquei com o cabelo porque eu fiz a crioterapia. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse tratamento da crio. Então, é uma touca, tem alguns tipos de touca e algumas marcas. E ela, como eu fiz poucas quimioterapias, eu pude usá-la, ela vai a menos 4 graus, congela a cabeça, dá muito frio, é doloroso. Dói. É muito difícil. E eu perdi bastante cabelo, eu perdi muito aqui atrás. Eu tenho até uma foto para te mostrar. Aí, ó. Aí tu perdeu o cabelo mais na região da nuca ali. Exato, que agora tá crescendo e eu cortei aqui esse cabelo. Ai, gostei muito, eu tô bem feliz com o cabelo curto. E foi uma alternativa, claro que as minhas sobrancelhas caíram, os meus cílios caíram, mas isso me ajudou de uma certa forma, porque muitas pessoas falam, então se o seu cabelo não caiu, você não sofreu tanto. Falei, pelo contrário, porque aquilo é muito dolorido, é fisicamente dolorido, e a queda aconteceu, e cai nos tufos, porque não funcionou 100%, ou não sei te explicar como isso acontece, porque cada paciente é diferente. Tem paciente que não cai nada, tem paciente que não adianta e cai tudo, então é relativo, não é 100% garantido, mas eu quis tentar. E eu gostei bastante, me ajudou na autoestima. Teve gente que disse que era bobagem, porque é só um cabelo, enfim. A gente escuta muito disso, assim, das pessoas dizerem que é só o cabelo que tá caindo, tu não precisa te preocupar. O cabelo cresce, mas assim, você já tá passando, recebeu um diagnóstico, não é só um tumor, vai lá e retira, não é algo assim que você retira tão fácil. Então, o cabelo era mais um item que estava afetando e isso afeta o tratamento. A autoestima já é uma cirurgia no seio, que é algo delicado para a mulher. Perder os cabelos é algo delicado, não só para a mulher, para o homem também. Tem muitos homens que ficam, né? Porque não é uma perda quando você... Não é uma careca quando você raspa, porque você quis. E são todos os pelos, né? Todos os pelos do corpo. Então, isso é mais um choque você passa, porque... nada fica igual na sua vida depois do diagnóstico. Eu falo assim, porque hoje as pessoas falam, você voltou a trabalhar, tá super ativa, a vida é normal. Não tem uma vida normal depois de um câncer. Eu digo hoje, como eu estou curada, eu faço todo o cuidado, eu faço os exames pós-tratamento a cada 6 meses, eu faço a hormonioterapia, né, que eu tomo uma medicação todos os dias, O tratamento, então, assim, é só para esclarecer para as pessoas, teve a cirurgia de retirada, a quimio, que aí junto com a quimio fez a crio para não cair o cabelo, a radioterapia, que também é super violenta, né? Muito violenta e muito importante, porque no meu caso, eu fiz um teste genético para saber se o meu câncer era genético, e se fosse, a indicação era da retirada das 2 mamas. Claro, porque senão poderia voltar. Poderia voltar. A chance era de até 67% se fosse genético. Então, eu estava decidida a tirar, mas deu negativo, então a indicação era fazer a radioterapia. Matar as pequenas células locais e tal, então... ela não é você não sente nada no momento, mas
eu fiquei com a região da axila bem dolorida, a pele, eu ainda tenho uma pele sensível, não tomo sol, faço, né, tenho alguns cuidados com relação à minha pele, porque a pele ainda não voltou à cor normal, né? É muito recente também, né? Recente. Tempo. E aí, depois, então, de todo esse tratamento, ainda permanece em tratamento. Não é um Sim. É o que as pessoas falam, está curada, agora acabou. Na verdade, não. No meu caso, tem vários, quando você teve alta, de uma certa forma eu tive, né? Porque eu não estou no hospital. Não é químio, né? Não tá no... Mas eu tomo essa medicação, que a gente chama de hormonioterapia, eu tomo o tamoxifeno. E o tamoxifeno, ele faz esse controle hormonal, porque o meu câncer era alimentado por hormônio, digamos assim. Então, eu faço esse controle. Cada câncer, mesmo câncer de mama, existem alguns tipos, e o meu foi esse caso. Então, eu farei esse controle por cerca de 7 anos, né? Tem um protocolo, eram 10 anos, agora são 7, então são muitos anos, então eu tomo essa medicação oral todos os dias e faço o controle a cada 6 meses, né, para ver se não teve uma recidiva. A recidiva que pode voltar, né? Então, eles dizem que o paciente ainda não está curado, efetivamente, mas... É uma coisa que tem cura, mas no fim existe um tratamento crônico, aí é um longo período de tempo em tratamento, em cuidado, em atenção direta, né, Rebeca? Exatamente. Então, mas para mim eu já me considero uma vencedora, porque não foi fácil, foi realmente muito difícil, mas o que eu gosto de falar é que bom que eu encontrei cedo, porque isso mudou tudo e eu realmente sou muito grata, porque eu faço ainda um acompanhamento, eu tive forças com a minha família, até as pessoas falam que isso é o mais importante, e é mesmo, fez toda a diferença no meu tratamento, poder contar com os meus amigos, com a minha família. Eu resolvi abrir nas minhas redes sociais, mas eu respeito muito aquele paciente que não quer contar, que não quer conversar. Cada um tem uma forma de encarar a doença, seja ela qual for. E eu acho que a gente tem que respeitar, porque as pessoas falam, mas você está falando muito da doença, ou não fala, as pessoas têm... Se toda a vida fosse a doença, né? Então, o importante é você respeitar, porque só aquele paciente sabe o que ele está passando, seja a doença que for. Então, eu respeito muito o outro, eu resolvi falar, eu falo para as pessoas, porque eu principalmente para as mulheres, até para os homens, porque os homens tendem a não se cuidar tanto. Mas se cuide e vá, assim, ao médico antes de aparecer algo. E uma coisa assim que eu queria te perguntar, como é que foi? Tu falou um pouco assim da família e dos amigos, como é que foi passar por um tratamento tão complicado, tão doloroso? Como é que foi essa parte emocional? Como é que foi segurar tudo isso? Assim, o que te ajudou nesse momento para hoje tu estar aqui conversando, feliz, sorrindo e falando abertamente sobre isso? Porque a gente sabe que isso também é processo, né? Nossa, é um processo, foi difícil. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava na sala, no consultório com os meus pais, e eu saí dali que foi uma sexta-feira, eu passei aquela sexta-feira sem falar com ninguém, nem com os meus irmãos. Eu falei para os meus pais que eu tenho 2 irmãos, que os meus pais poderiam contar somente para os meus irmãos. No começo, eu fiquei fechada, eu não sabia como que eu... Foi bem chocante. E eu passei o dia sem me comunicar, e aos poucos eu fui pensando eu resolvi não procurar nada na internet. Todas as minhas perguntas eu anotava para falar com o médico, porque eu sei de muitas pessoas que foram procurar, e grupos na internet tem muitos grupos sérios, assim como a AME e a CDD, mas a gente não sabe aonde que a pessoa vai. Tem muita coisa também, né? Então, saber onde você procura informação é fundamental, porque você pode cair em grupos e pessoas falando coisas que não necessariamente serão reais. E tem muita coisa estranha na internet, para não falar outra coisa, porque
Enfim. Mas uma outra coisa que eu acho que é importante da gente comentar, que tu falou desde o início, a importância de ter esse acesso a um diagnóstico correto, né? O quanto é importante a gente se cuidar, independente do que... Ai, me enganei. A importância da gente se cuidar, independente da condição que a gente tenha, e de se prevenir, né? O quanto importante foi você estar no consultório num momento muito precoce da doença, né? O que os médicos dizem, então, sobre sobre essa questão da prevenção? Qual é a melhor forma da gente se prevenir para o câncer de mama? Então, hoje, primeiro, prevenção. O principal vilão, que a gente sabe que o câncer não é 100% prevenível, né? Câncer de mama. Mas tem muitas coisas que dá para você fazer para evitar. Por exemplo, não fumar, ter uma boa alimentação, fazer atividade física. Aliás, tem muitos estudos de atividade física, inclusive agora para recidiva. O meu médico, inclusive, me indicou a medicação. É o tratamento e atividade física, todos os dias. É uma medicação, porque hoje há muitos estudos de atividade física contra o câncer, digamos assim. E outra, fazer tudo isso e aí procurar o médico anualmente, fazer todos os exames necessários, porque a gente às vezes vai na consulta e não faz o exame e esquece. Tudo é prioridade. Você falou que foi no médico, ele pediu os exames e no mesmo dia você fez. Foi. Às vezes a gente pega aquela requisição do exame e deixa e vai fazer 6 meses depois, né? Então isso quando não passa de ano, né? Que você espera. Então isso é muito sério porque tudo é prioridade, mas as pessoas não pensam ou esquecem que sem a saúde você não consegue mais nada. Você precisa trabalhar. Não, meu trabalho é prioridade, mas se você não estiver bem, você não vai conseguir trabalhar. E como foi a questão do trabalho para ti? Assim, você teve que parar de trabalhar, teve que repensar algumas coisas ou não, seguiu igual, assim? No começo foi um pouco difícil, porque eu estava abalada emocionalmente, mas eu efetivamente me afastei do trabalho quando eu comecei a quimioterapia, porque aí eu realmente não conseguia, né? Fisicamente, mas e hoje eu percebo que não daria, porque eu quis continuar, mas não daria certo, então realmente eu precisei me afastar. Porque eu acho que é uma questão para todas as pessoas com doenças crônicas ou doenças que exigem um tratamento prolongado, é essa questão de como é que eu vou fazer com o trabalho, como é que eu vou fazer com a minha família, como é que a gente lida com isso, né? Então, eu acho que também essa questão de ter um apoio familiar também foi importante, né, Rebeca? Foi muito importante, foi muito importante. Eu tive muito apoio de toda a minha família, dos meus amigos, eu tive apoio de pessoas que realmente eu nem esperava, pessoas que se aproximaram e que você vê que é um carinho sincero, foi muito bom, assim, durante a minha quimioterapia eu postava e recebia muitas ligações, muito carinho, muitas mensagens, isso me fez muito bem, fora depois as visitas, esse carinho é muito importante, porque você sabe que você não está sozinho naquela luta, é uma luta muito forte, é algo doloroso, mas fez toda a diferença, eu tenho certeza. Não tenho dúvida. Bom, Rebeca, foi muito bom conversar contigo. Eu acho que é importante a gente lembrar que o câncer de mama é uma doença que tem cura, mas que se não for tratada rapidamente, ela pode matar, sim, né? Eu acho que a gente às vezes não quer encarar a morte. Né? É muito difícil ter esse momento de encarar de frente, mas o quanto foi importante para ti ter esse rápido diagnóstico. Muito obrigada por contar para a gente essa tua experiência. Tem mais alguma coisa que tu queria contar ou falar para as pessoas sobre câncer de mama que a gente possa deixar de mensagem hoje e para os próximos meses, não só para o Outubro Rosa? Ótimo, que eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres, lembram de se cuidar no Outubro Rosa, mas tem que se cuidar o ano inteiro. Não espere aparecer algo de diferente no corpo e, principalmente, conheça-se, aparecer uma pinta diferente, se aparecer algo,
Claro, procure o médico, mas não espere que algo aconteça. Faça esses exames de rotina, alimente-se bem, faça exercício, que isso faz toda a diferença. Que bom, Rebeca. Que bom que tu descobriu isso antes, muito cedo. Que bom que tu fez todo esse tratamento. Que bom que tu está aqui hoje com a gente, então. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima conversa. Tchau.